promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Redentor. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme. Jesus Cristo, graças a Deus, meus amados irmãos. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui nesta manhã, nesta localidade, levando a palavra de Deus ao seu coração. Você que está aí no mercado, comprando e vendendo, na feira, que nesta manhã você possa ouvir a palavra de Deus e que você possa colocar esta palavra em prática, que você possa seguir a Jesus Cristo enquanto tem vida. Que nesta manhã você possa ouvir a palavra de Deus. Vamos ler um texto da palavra de Deus da Bíblia que se encontra em João, capítulo 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Não se turbe vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se vou preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde estiver estejais vós também. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como sabemos o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, ore. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais isso tudo. Oremos todos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos, Deus Senhor, e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Deus querido, para que possamos anunciar a Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, que esta palavra possa ter uma direção certa, possa cair em boa terra, em bons corações, e assim possa crescer e dar fruto. Seja conosco, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja em nós. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para tudo sempre. Amém. Glória a Deus. Tem nos dado de estar trazendo a palavra, louvores, aqueles que possam querer ouvir. Vamos entoar o hino da nossa harpa cristã de número 243. Glória a Deus. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçuras e luz enlaces, para ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos, nova vida para Tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como a
ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és Contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas em par no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Glória a Deus. Aleluia. Mundo Exigir o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando vi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a
lhe chamar. Quando o céu foi enrolado e o sol não der mais luz, O meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra eu ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. glória a Deus, obrigado pela Aleluia. oportunidade, Senhor. Glória a Amém. Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus nesta manhã, nós vos saudamos na paz do Senhor e um bom dia para todos aqueles que estão ao alcance desta voz. E procurem se organizar, procurem se arrumar, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Todo dia é dito esta palavra. Jesus está voltando para buscar um povo que Ele tem eleito aqui nesta terra, um povo santo. Ele vem buscar este povo. Aquele que quiser fazer parte desta viagem, pois sirva a Deus, converta-te a Deus, porque o tempo está bem pequenininho. Nós não sabemos se esse tempo pode ser concluído hoje, amanhã ou depois, daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana. E nós só sabemos te dizer que o tempo está próximo. Jesus está às portas. Eu vou nos ler a palavra do Senhor. Eu não sou um pregadorzão não, mas eu gosto de ler aqui no livro aqui na parte do dilúvio aqui, que Noé passou uma vida toda anunciando o dilúvio. Noé avisava noite e dia que ia acontecer um dilúvio na terra, que toda a raça humana, todo ser que respirava ia ter fim. Diz a palavra do Senhor assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofé, farás compartimentos na arca e abetumarás por dentro e por fora, e desta maneira farás de 300 covados o comprimento,
da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura, e de 30 covados a sua altura. Eu me tubei todo aqui. Meu óculos está mais ruim que ruim. Tem hora que mistura tudo. Então, meus irmãos, estamos aqui para dizer para vocês que nós estamos já tem um pouco mais, a Assembleia de Deus tem um pouco mais do anúncio de Noé. A Assembleia de Deus já passou, Noé anunciou 100 anos. A Assembleia de Deus já tem, bom dia, a Assembleia de Deus já tem mais disso. Tem mais de 100 anos que diz que todo dia Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vocês podem até dizer assim, rapaz, vocês todo dia dizem isso e nunca ele voltou, mas é porque ele ainda está te dando a oportunidade de tu te preparar para quando ele vir, ele te achar purificado, te achar santo, para que tu possa entrar na glória com ele. Nós estamos aqui do mesma modo, da mesma maneira que Noé teve. Nós estamos aqui para falar da grandeza deste Deus, das maravilhas que Ele opera, do concerto que Ele fez conosco e faz com todo aquele que crê no Seu santo nome. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, que essa palavra entre nos vossos corações, recebam a palavra de Deus, porque você recebendo esta palavra, você está recebendo bem-aventurado. Bem-aventurado sois vós que teve o privilégio de amanhecer hoje para ouvir esta palavra. Porque cada um de nós que amanhecemos um dia vivo é com o propósito de ouvir a palavra de Deus, fazer o ID do Senhor, anunciar o Evangelho do Senhor, anunciar a sua vinda. Esse é o nosso propósito, o nosso dever, e a cada dia que amanhecemos nós temos certeza que é por causa deste Evangelho que ainda não foi concluído, porque a Bíblia diz que no dia que concluir, quando não tiver mais ninguém que não ouviu o Evangelho, aí cumpre-se o que está escrito, a vinda do Senhor. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus possa alcançar nesta manhã sua vida, que você possa ter uma mudança, que você possa mudar o seu rumo de viver, o seu jeito de viver, o seu jeito de agir. Porque, meu amigo, nesta manhã é a palavra de Deus que nós estamos pregando, que nós estamos ensinando para que você venha se converter ao Evangelho de Cristo Jesus. Vamos ouvir o irmão Benício com mais um hino, depois o irmão Rogério com uma palavra. O único digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Vale a pena esperar o nosso grande Deus. Aleluia, Jesus. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, meu irmão, como será? Será que você já pensou do que ele vai falar? Quando entrar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus.
que você tem noção do que para você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana jamais imaginou. E não há felicidade maior em prazer que possa assim ser comparado, como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você já parou para pensar que está tão perto aquele dia? É hora de se preparar, de sua vida santificar. Jesus está voltando, e a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história. E os anjos lá no céu estão preparados, prontos para cantar sua vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Aleluia. Valeu. Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos a palavra um pouquinho do Senhor Jesus, que se encontra em Salmo capítulo 15, onde perguntam: por que dirão as nações, onde está o teu Deus? Nosso Deus, Ele está no céu, fazendo tudo que lhe apraz. Porque só Jesus Cristo, Ele pode te dar esse poder, Ele tem esse poder de te dar a salvação, de te tirar do mal. Nós só estamos levando a palavra do Senhor chegar até seus ouvidos, para ver se ela entra no teu coração, porque depois que ela acampar em teu coração, tu será um novo homem, uma nova mulher. Assim tu crê em Jesus Cristo, que Ele pode te dar salvação. Mas se tu continuar a ignorar, o teu caminho é um caminho arduoso. Mas se tu resolver aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, tudo será uma glória. E nós aqui no Salmo nos diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Então, para que seguir um ídolo desse,
um Deus que nada faz, nada vê, se nós temos um Deus que tudo vê e tudo faz, só basta você querer. A decisão é difícil, ser crente é difícil, porque se fosse fácil, não precisaria nós estarmos aqui levando a palavra do Senhor para chegar até você, porque só Jesus tem o poder de te salvar, mas Ele te dá o poder também de escolher. Ele te dá duas escolhas, ou vai com Ele ou sem Ele. Meu amigo, não queira ir sem Ele para a vida eterna, que é só sofrimento e ranger de dente, é dor. Cada vez mais o fogo aumenta, arder do fogo é incomparável ao que você vive aqui na terra. Mas se você fechar o olho com essa decisão, que tem purgatório, depois Jesus vai lhe salvar, não. O poder de decisão é seu, Ele deu nas suas mãos. Assim como nós aqui tomamos nossa decisão de seguir a Jesus Cristo. E também é seguir a Jesus Cristo e não se envergonhar. Ter a certeza que você fez a escolha certa, porque você está em Cristo Jesus. E lá a palavra de Deus diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, a palavra já diz tudo. Só precisa você parar, meditar, porque a decisão é sua. Você escolhe ficar com Cristo ou sem Cristo. E eu te peço, fique com Cristo Jesus, abra teu coração, tenha outra mente, porque só Jesus te dá a salvação. E eu agradeço a Deus essa palavra que o Senhor me deu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, e a graça do Deus eterno possa alcançar a sua vida. Muitas pessoas vivem adorando outros deuses, mas Jesus é bem claro em dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é só Jesus Cristo é quem salva, é só Jesus é quem liberta o homem do pecado, é só Jesus quem tem esse direito de salvação e de vida eterna com Ele. Vamos ouvir, irmão Benício, com mais um hino, depois o irmão Alex pregando a palavra de Deus. Glória a Jesus. Vamos continuar louvando o nome do único digno de toda a honra e todo louvor. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Medita sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer, pra sempre com Jesus
os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer, pra sempre com Jesus iremos ter. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2: isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Esse texto nos revela algo insondável para o nosso coração e tem um valor incomparável para a nossa vida nessa terra e principalmente para a nossa vida espiritual. O primeiro versículo diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas o mesmo texto está dizendo que Deus não vai salvar todos, e o mesmo texto também afirma que nem todos têm o conhecimento da verdade. Então o desejo de Deus é que nós venhamos não somente a receber essa tamanha e grande salvação que Ele nos concede, como também nós venhamos receber o pleno conhecimento da verdade. Talvez você se pergunte: salvo de quê? Se eu estou bem, eu estou na minha casa, eu estou seguro, nenhum mal me persegue, eu estou com a vida tranquila. Mas essa salvação aqui, da qual a Bíblia nos dirige, é a salvação da nossa alma. Você precisa lembrar que, como eu e você, todos nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Não se deixe iludir e pensar que quando você morrer a vida acabou. É isso que o diabo quer que você acredita. A vida é curta, eu vou curtir, porque depois que morrer a vida acaba. Mas isso é uma mentira que ele pretende lançar em nosso coração, para que nós venhamos ser pegos de surpresa pela morte e pelo destino cruel daqueles que se negaram a viver em Cristo Jesus. Então Deus deseja a nossa salvação e Ele também deseja que nós venhamos conhecer essa verdade. Essa verdade, além de ser o próprio Jesus Cristo, é a verdade a respeito da salvação. Talvez nós temos uma ideia do que seja necessário para ser salvo. Você pode dizer assim: mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. E você está falando isso para ti mesmo como justificativa de que merece a salvação. Mas as nossas obras somente não serão aptas para nos salvar.
nem o bom caráter também tem capacidade para nos salvar. Talvez você pague suas contas, não deve ninguém, não fala mal de ninguém, não mente, não rouba. E assim você começa a fazer uma lista de que você é uma boa pessoa, que tem um bom caráter, um caráter íntegro. Mas tudo isso também ainda não é capaz de nos salvar. Então, como o texto diz que Deus deseja a nossa salvação, Ele proporcionou para nós uma pessoa, o único que é capaz de nos conceder a salvação da nossa alma, que é Cristo Jesus. O versículo 5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Somente Jesus é capaz de nos conceder o perdão dos nossos pecados e principalmente a salvação da nossa alma. Talvez você possa estar dizendo aí, mas eu creio em Jesus, Ele mora no meu coração, eu amo Jesus. Só que a fé não é algo que se confessa, a fé vai muito além de um sentimento, a fé é transformadora. Se você diz que tem fé em Jesus, que Deus mora no seu coração, que você ama Ele, você deve mostrar isso através das suas ações, se arrependendo dos seus pecados e vivendo em obediência exclusiva a Deus. E diz mais o que Jesus fez por nós: Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Agora você talvez também se diga, mas eu não estou preso, e nem a polícia vai me prender porque eu não estou devendo nada. Mas essa liberdade não se refere a essa que Deus nos concede. É a liberdade do pecado em nossa vida, a liberdade dos vícios, a liberdade de uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. No momento que você entrega a sua vida a Jesus, confessando a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito de Deus começa a habitar dentro de você, te capacitando então para que você possa ter uma vida verdadeiramente, e aí você venha desfrutar do que Deus tem para nós nessa terra e também no porvir. No último versículo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, o sofrimento eterno, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Aqui mostra o amor de Deus para conosco. Ele não nos criou e nem nos destinou para o sofrimento eterno, muito menos o sofrimento nessa terra. O mal que nos rodeia, o mal que nos ocasiona durante toda a vida, isso é uma prova do pecado em nós. E só há uma forma de nos libertar disso, é entregando a vida para Jesus. Talvez você pode estar dizendo aí, mas eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou de Jesus. E volto a repetir, é através das nossas ações, é através das nossas obras que nós revelamos ao homem e também a Deus que nós somos uma nova criatura, que nós mudamos de vida. Para encerrar, o que é necessário, irmão, para receber o perdão dos pecados e a salvação da minha alma? Primeiro, você precisa crer na palavra. Segundo, você precisa obedecer a palavra, se arrependendo dos seus pecados e vivendo para Jesus Cristo. Para encerrar, eu quero dizer que esta palavra é urgente e oportuna. Você não está ouvindo ela por acaso. Deus permitiu que você passasse agora aqui para ouvir a palavra de Deus, porque Ele te ama e deseja te libertar. Então você precisa tomar a decisão, que é a maior decisão da sua vida, de viver para Deus. Largue o mundo, deixe o pecado de lado e volte para Jesus, porque Ele te ama e Ele deseja te salvar, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, vamos ouvir, irmão Benício, mais um hino, depois, irmão, pegando a palavra de Deus. Glória a Jesus. Louvaremos o santo nome do nosso amado Salvador, Jesus de Nazaré. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento
já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu gostaria de saudar a todos na manhã desse dia com um bom dia. Um bom dia na paz do Senhor. Meu irmão, que Deus possa nos conceder um domingo abençoado. Que verdadeiramente os nossos projetos nesse dia possam ser realizados, possam ser feitos em Deus. Quero te falar que o principal objetivo de estarmos em via pública na manhã desse dia é para cumprir um propósito. E esse propósito se dá em anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que é necessário que todos se façam conhecedores da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é salvar a todos. Mas já foi falado na manhã desse dia que nem todos serão salvos. E o motivo de todos não ser salvos não é porque Deus não quer salvar. Deus quer salvar sim. Mas meu irmão, por que Deus não salva? Ele não é o Todo-Poderoso? Por que Ele não salva todos? Na verdade, a salvação exige uma condição. Exige uma condição. E o nome dessa condição é renúncia. A renúncia nada mais é do que nós dizer um não para nós mesmos. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Renunciar é eu dizer um não às minhas paixões. Renunciar é eu dizer um não às coisas que eu gosto e abraçar a condição de Deus. Qual é a condição de Deus? Em primeiro lugar, é necessário que eu tenha conhecimento da verdade. Eu possa conhecer a vontade de Deus para comigo. E para isso é importante eu ler a Bíblia, a palavra de Deus. A exortação que eu trago para ti na manhã desse dia, em primeiro lugar, é conheça. Conheça Deus. Leia a Bíblia. Busque ao Senhor. Essa é a primeira recomendação. E a segunda recomendação: se
você verdadeiramente for uma pessoa sábia, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Porque diz a Bíblia que tudo é passageiro e um dia tudo haverá de se findar. Jesus, ele chama de um homem sábio, é aquele que ouve as suas palavras e coloca em prática. E ele diz mais, ele diz assim, que o homem sábio é aquele que edifica a sua casa, os seus projetos, a sua casa sobre a rocha. Jesus chama esse de um homem sábio. Por quê? Porque a rocha, ela vai dar estabilidade aos teus projetos, à tua casa, à tua família. E ele mesmo diz, eu sou a rocha. Portanto, querido, a recomendação é os nossos projetos, a nossa vida, a nossa família ser feitos em Deus. Mas a Bíblia diz que o homem tolo é aquele que ouve a palavra de Deus e rejeita. A rejeição se dá em vários fatores. Você pode ouvir, você pode achar bonito, mas você pode desprezar no teu coração. Você pode perfeitamente dizer, eu não preciso disso. Eu não preciso me alimentar destas coisas. São coisas de homens. Mas eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando da Bíblia. Em 1 Salmos diz que bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado é o homem que busca ao Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Diz a Bíblia, pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que darão seu fruto na estação certa, em cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Mas a Bíblia também fala sobre o homem ímpio, o homem mau, o homem que vive só para esse mundo. E a Bíblia diz assim, mas o ímpio, ele não terá os seus projetos adiante, porque o próprio Deus o rejeita. A recomendação para concluir as minhas palavras que eu trago ao teu coração é: busque ao Senhor, busque a Jesus de Deus. E se nós quisermos ter vida após a morte, vida em paz, vida no céu, nós temos que aceitar o dono do céu. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele diz, eu sou o pão, eu sou a água. Quem tem Jesus, querido, tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Se nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, os nossos parentes vão nos deixar no cemitério. De lá para frente é entre nós e Deus. Portanto, meu irmão, não perda tempo, que o homem sábio é aquele que busca o Senhor. A tua família pode te aceitar, os teus amigos podem te aceitar, mas Deus não aceita nem você e nem eu, com os nossos erros, com os nossos pecados. Mas Jesus está esperando você de braços abertos, a confessar o seu nome e a viver para Ele. Esse mundo excelente, saboroso, tudo vai acabar, e o que vai restar é eternidade com Deus ou sem Deus. Portanto, hoje você tem como fazer a tua escolha. Hoje você tem o poder da decisão, se quer Jesus ou não. Portanto, não passe o dia de hoje sem escolher o campeão de Deus, que é Jesus. Que Cristo possa te abençoar, que estas palavras possam cair em boa terra, e que você verdadeiramente possa ser uma pessoa sábia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que a graça de Deus nesta manhã possa alcançar o seu coração nestas palavras que foi pregada, que foi anunciada aqui, e que Deus possa fazer uma transformação na sua vida.
enquanto é dia, enquanto é tempo. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, Jesus está convidando todos os dias, todas as horas, para que você venha a Ele, para que você venha se converter ao Evangelho de Cristo Jesus. Deus, quando criou este mundo, Ele fez um projeto grande. Ele criou primeiro os céus e a terra, depois criou todos os luminares da terra, tanto da terra como do céu. Então Deus, Ele criou tudo isso. Depois que Deus criou as árvores, depois que Deus criou os rios, então ali, Deus ali, Ele fez um projeto, criou um jardim para colocar o homem. Mas, meus amados amigos, todos nós sabemos que o homem, ele se distanciou de Deus, ele desobedeceu a Deus, que o pecado é desobediência. Você pode desobedecer o seu pai, você desobedece a sua mãe, mas a Deus você desobedece. Mas às vezes o castigo vem, porque Deus, ele convida você para que você possa vir a Ele, para que você possa se chegar a Ele. Desde a linha de Adão, o pecado se estendeu a todo mundo, a todas as nações da face da terra. O pecado cresceu na face da terra. Então Jesus ali, Ele está convidando você. Quando Deus, Ele olhou dos céus à terra, Ele não viu um justo sequer. Mas Deus ali, quando Ele viu a nação que Ele criou, o homem que Ele criou, então Deus ali, Ele nos ama. Ele ama de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem de se confessar a Jesus, aceitar Ele enquanto você tem vida, porque depois da morte segue-se o juízo de Deus. E depois que o juízo de Deus chegar sobre sua vida, aí não tem mais solução para você. Não existe mais solução. Então seguirá. Um vai para o céu e outro determinar ir para o inferno. Então, meu amigo, não queira isso para a sua vida. Queira Jesus. É nesta manhã que nós estamos convidando. A palavra de Deus é pregada em todos os lugares. Ela é pregada nos rádios, na televisão, nas ruas, em todos os lugares. Nós não somos nenhum político. Nós somos o Evangelho de Cristo Jesus, trazendo Jesus Cristo para a sua vida. É Jesus Cristo, não é nenhuma religião. É Jesus Cristo que nós estamos trazendo para a sua vida nesta manhã. Você aceita Jesus, você se converta ao Evangelho de Cristo Jesus, e você será uma pessoa feliz nesta terra. E verás alcançar um galardão no céu, uma morada no céu, porque você aceitou a Jesus Cristo, você aceitou a Jesus, você converteu o Evangelho de Jesus Cristo. Então você tem esse direito, depois que você aceitar a Jesus, andar nos seus caminhos e obedecer a sua palavra, então Deus ali, Ele concede, escreve o seu nome no livro da vida, e você tem o direito de vida eterna. Então aceite a Jesus Cristo nesta manhã, e que Deus possa nos abençoar. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e agradeço a você que ouviu a palavra de Deus, que emprestou o seu ouvido para ouvir a palavra do Senhor. E agradeço também a cada um que chegaram até aqui, este grupo Despertar com Cristo, que amanhece o dia todo domingo, levanta pela manhã. Ele poderia dormir até mais tarde, mas não, estão aqui levando a palavra de Deus, levando a palavra do Senhor. E para isso nós fomos chamados, e para isso nós somos escolhidos por Deus, para levar a palavra dele a você, a todo aquele que crê e obedecer a palavra do Senhor. E que Deus nos abençoe nesta manhã, e que Deus nos guarde no seu amor para todo sempre. Amém. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus. Em
Sim, firme nas promessas de Jesus.